Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos. Bueno, ahora mismo estamos empezando y nosotros hoy vamos a tener ese directo aquí con una charla con una persona muy especial, que es Glenny, que es una periodista, ella es escritora, educadora consciente, es una persona que tiene realmente un amor sobre la escrita y la palabra. Y bueno, nosotros hemos decidido... Hola, Glenny, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Hola Marcelo. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? estás? Yo ya estaba aquí presentándote, ya apareciste, qué bueno. Yo quería esperar un poquito a que, digo, bueno, voy a dejar que él introduzca y que hable y ya yo le mando la invitación. Pero sí, sí, sí. Así que muchas gracias. Bienvenida. Pues yo estaba presentando para que la gente que va a participar o que va a ver el directo, aunque sea directo o indirecto, quién es Glenny. Glenny es una periodista, ¿vale? Ella es de República Dominicana, aunque vive en Noruega actualmente. Y es una comunicadora, lo que llamamos comunicadora consciente, es una persona que ama a comunicación y además también compartir con personas y sanar desde la palabra y de la escrita. Y Glenn está empezando un proyecto en el cual también va a trillar su camino y su camino de compartir. Entonces, bienvenida, Glenn. Muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Y empezar contigo, ¿no? Haciendo este directo que para mí eres un gran maestro, junto a Patricia, que sé que también está ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, ya llevamos un tiempecito conociéndonos. Eh, Sé que eres una persona con un conocimiento bastante profundo y bueno, yo estoy aquí para compartir y para aprender. Eso, estamos para compartir, eso es. De hecho, muchas personas que quizás vayan a ver ese directo indirectamente, yo me llamo Marcelo, de Hazte Livre, es un proyecto que trabajamos sobre autoconocimiento y sobre todo Hazte Livre, tu vida emocional, es el autoconocimiento que queremos promocionar justamente el conocimiento y explorar lo que es las emociones desde una perspectiva de empoderamiento, ¿no? Porque de hecho romper essa perspectiva, não, de que as emoções são debilidades ou as emoções temos que controlá-las, não? Mas bem, nós temos a oportunidade de tê-las, graças a Deus, e que elas são as que nos potencializam a que podamos crescer. E Así nada, es. Glenn, eu estou aqui a tu disposição para o que tu quieras de perguntas, como tu consideres, ¿vale? De hecho, vamos ter essa, para mim, essa tarde de sábado é muito agradável. Eu estou em um lugar assim muito especial porque estamos na finca, que é um retiro que temos nós os fins de semana. E para mim era especial que fosse um sábado também, no sentido de que posso estar de retiro, ¿no? Então, Claro. super. Qué bonito, qué bonito. Pues me alegra muchísimo y claro, disfrutando de la naturaleza sobre todo. Aquí yo estoy, bueno, ya ves, dentro de, de un hogar. Y Aí tens outro clima, não? Normal. sí, 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 sí. Ya se va notando también, se va sintiendo un poco el tiempo primaveral, aunque como hoy está el tiempo un poquito más frío, está nublado, pero bueno, está perfecto y estoy contenta de estar aquí contigo. Y bueno, me gustaría que quizás que empiece, has dicho que eres terapeuta y me gustaría saber un poquito más. ¿Qué hace Marcelo? ¿De dónde viene Marcelo? ¿Cuál es la experiencia de tantos años, ¿no? Quizá ya muchas personas te conocen, por supuesto, lo que más te siguen, pero hay personas quizá que se van a ir conectando dentro de lo que están quizá dentro de mi grupo que no te conocen y me gustaría que hablara un poco de ese trabajo maravilloso que viene haciendo ya desde hace ya unos años. Pois sim, ok. Pois eu sou terapeuta, trabalho já como terapeuta há mais de 17 anos. Minha iniciação ha sido supostamente um início com a psicologia, vale? Com inquietud na psicologia, aunque sempre me he considerado uma pessoa com muitas inquietudes, mas minha inquietud ha sido buscar compreender o porquê muitas das coisas que eu sentia, eu hasta chegava a pensar que podia ser que eu estava mal de la cabeça, que suele passar, não? De hecho, en la época que yo tenía inquietudes, en los años 80,
a psicologia era um pouco mal vista, não? Porque toda pessoa que buscava a psicologia estava mal da cabeça, não? E de hecho, justamente minha inquietud venia justamente porque eu me considerava uma pessoa que sentia excessivamente. Eu me apaixonava por todo, ou tinha dificuldade algumas vezes de ter confrontos ou posicionamento diante de determinadas situações, e que para mim o mundo era um pouco caótico porque eu o único que queria era que as pessoas estuvieran bem, pero a la vez era um desejo que eu tinha, não é que eu podia estar. E resulta que essa inquietud começou justamente quando eu cheguei em Espanha. Eu cheguei em Espanha no ano 97, no final de 97, e supostamente, de aí, supostamente, eu entrei em um caminho de crescimento, porque comecei a cursar na Universidade de Psicologia, e me decepcionei bastante, porque não veia aí que era um caminho que para mim era muita intelectualidade e pouca prática. E depois de aí foi um professor que me abriu a visão com a hipnose. A hipnose foi que me abriu um caminho totalmente novo para que eu viera um lado que eu não veia, e de hecho que fora prático, de hecho que era o que mais me gostava, era algo prático. E a hipnose foi o que me abriu um caminho para buscar o alternativo, ¿vale? Então, o alternativo se abriu para mim a partir da hipnose, e de aí eu fiz digamos, um percurso de conhecimento, na qual cursei muitas coisas, com muita inquietud, e anos depois comecei a trabalhar como terapeuta. Praticamente são 18 anos que llevo em consulta trabalhando com Patrícia, que é minha pareja, na qual nós recorremos esse percurso juntos. E desses 18 anos, ha havido praticamente os últimos 5 anos um processo que me moveu bastante. Porque eu já levava praticamente como 10 anos, quase 11 anos praticamente, acompanhando pessoas, e havia hecho um processo de investigação, porque a investigação em terapia sempre me apaixonou, foi o que mais me motivava a seguir. Mas chegou um momento que eu comecei a sentir um vazio interno que eu não entendia o que era. Dizer, o que me está passando? Eu parece que já não sentia significado de fazer o que fazia. A gente algumas vezes está me dizendo, ai, graças porque me sinto melhor, graças porque compreendo mais. Pero eu internamente, como havia uma parte de mim que hasta me dizia que eu não era nem merecedor dessas graças. Então, isso começou a incomodar-me, porque depois de tanto percurso, de tanto conhecimento, de tanto estudo, de tanta investigação, eu comecei a dizer, pero por quê? O que me está ocorrendo? E, claro, como todo orientador, que supongo que deveria ser assim, eu digo desde meu ponto de vista, como todo orientador também tem que ter orientadores. Então, eu busquei meus orientadores nesse momento e disse, mira, eu estou passando por uma situação agora que é essa. Então, um dos meus orientadores me disse, mira, vamos fazer umas perguntas específicas para ver o que está passando, porque todo o conhecimento está dentro de nós, mas nós temos que saber como aceder, não, a eles. E essas perguntas foram, o que é que eu dou às pessoas? O que é que as pessoas me dão? E se eu dou, vale, o que é que recebo e o que realmente dou? E me encontrei de que realmente havia um processo de dependência, é dizer, havia uma dependência no sentido de que eu dependia de meus clientes para que eu estivesse bem, e eles dependiam de mim. E isso me abriu uma visão totalmente nova, porque eu, como sempre me considerei uma pessoa muito suscetível e sensível emocionalmente, me dei conta que havia uma parte emocional que eu não estava compreendendo, mas lá vivia. Aunque a parte intelectual compreendia muitas coisas, mas na parte prática de que uno siente não estava bem posta no lugar. La más difícil, ¿no? Efectivamente. De hecho, que muitas vezes é muito estigmatizada, não? Essa visão de ai que controlar, que não se deve sentir assim, que homem não chora, não? Que a mulher sim tem capacidade de ser forte emocionalmente, e o homem não. E tudo isso me rompia dentro de mim. E de hecho foi quando eu descobri que havia um processo de consciência emocional que eu não estava tendo, e que aí foi quando me abriu sobretudo a visão do que é esse projeto hoje, porque eu recorri um percurso para meu trabalho personal. Eu disse, não, eu sou estudante de la Cábala já há 9 anos, e que me ajudou bastante, porque tanto o conhecimento desde um contexto espiritual, o conhecimento desde uma visão, digamos, de crescimento personal, pero unir esses dois conhecimentos de intelectualidade e espiritualidade, esse ponto central era o manejo
de lo que tú sientes, ¿no? Porque yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Que emoción es energía, igual que pensamiento es energía, igual que deseo es energía. La cosa es qué relación tengo con esa energía, ¿no? Entonces fue prácticamente donde nació ese proyecto que conocemos hoy como Hazte Libre, tu vida emocional. Así empezó todo. Qué bonito. Bueno, maravilloso, pero es complicado, como dice, o sea, llevarlo todo a la práctica y tú tuviste, o sea, la suerte que hablaste con una persona o hablaste con las personas adecuadas que te hicieron ver un poquito más hacia allá. No siempre las personas tenemos como ese autoanálisis y nos cuesta mucho. O sea, lo ves realmente difícil para la gran parte, la gran mayoría de las personas que puedan como autoanalizar lo que les sucede, ver que quizá le hace falta confianza. O sea, ¿qué sucede con esas personas que realmente no se atreven o que emocionalmente no se sienten como habla tu proyecto, ¿no? Con esa libertad de hacerle pregunta a otra persona que quizás le pueda ayudar y cómo salir un poco como de esa situación para avanzar en el camino. Sí, es cierto que parece que es suerte, ¿no? Yo siempre doy una visión de la palabra suerte que me gusta mucho, y para mí la suerte es la preparación con la oportunidad, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una preparación, y la preparación no es estudio, ¿vale? La preparación es deseo, ¿sí? La persona quiere verdaderamente, y cuando uno quiere, parece que todo lo que tú ves está relacionado con lo que tú quieres, porque el deseo es así, ¿no? Es algo que es como de hecho, se suele decir que el deseo ele nace del corazón, porque el corazón ele tiene una gran capacidad de, como un imán, ¿no? Ele es electromagnético, ele atrae realmente. Entonces, la preparación es querer, ¿no? Y la oportunidad es cuando tú encuentras situaciones. Entonces, la suerte para mí es la función de preparación con oportunidad. Pero sí, sí es cierto que para que uno quiera más, para que consiga lograr, como tú mismo dices, tiene que pasar por un proceso que yo llamo el triángulo de la misión personal, ¿sí? Es decir, como dice la Cábala, ¿no? Todo en la vida tiene un propósito, ¿vale? De hecho, cualquier utensilio que tengamos ahora a nuestro alrededor tiene un propósito, ¿no? Y es decir, ese propósito, por ejemplo, una lámpara tiene un propósito de alumbrar, ¿no? Una puerta tiene un propósito de cerrar algo, una silla tiene un propósito de que alguien se siente con... Sí, Ok. No, es que volviste, se ya ha está. quedado un poco. Sí, te escucho, aunque se está cortando. Bueno, a ver si vuelves. Vale, entonces yo sigo, aunque Helene de vez en cuando se me va, a ver si vuelve. A ver. Si te tengo aquí. Ok, te tengo otra vez. Ok, entonces volviendo. El propósito, supuestamente, de las cosas, quiere decir que todo que existe en el mundo tiene un propósito, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Nosotros como seres humanos muchas veces, algunas veces, que es una de las partes más importantes, vemos propósito en todo. Todo que tengamos, todo que vemos, sabemos de una manera o de otra que hay un propósito. Pero cuando uno mira a sí mismo, uno pregunta y dice, ¿qué propósito tengo yo aquí en el mundo? ¿Sí? Y resulta que ahí es donde muchas veces la persona dice, cuando la persona siente inseguridad, cuando la persona siente angustia, porque en verdad eso es lo que yo llamo vacío existencial. Uno existe, pero siente internamente un vacío, es decir, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Entonces, eso es el punto donde tú dijiste, personas que algunas veces no encuentran, no es que no encuentran, la persona está en un vacío. Y el vacío quer dizer que a persona não vê o propósito de sua vida, não sabe por que está aqui, que função cumpre. Uno hasta deseja, pero parece que falta, e essa falta é tão forte interna. Então, dentro desse triângulo que eu chamo de la missão personal, o primeiro propósito do ser humano é aprender a reconhecer as emoções como oportunidades, ¿vale? De hecho, es lo que yo llamo reinterpretarlas, ¿no? Aprender a dar una reinterpretación. Porque nosotros interpretamos lo que sentimos muy fácilmente como estoy bien, estoy mal, me gusta, no me gusta, ¿no?
Y verdaderamente no es así. Todo lo que sentimos, tanto bueno como lo que nosotros llamamos mal, es que supuestamente está viniendo a decir algo a nosotros. Y una de las cosas es el primer propósito, ¿no? ¿Y el propósito qué es? Supuestamente es que uno, ¿vale? Diga, vale, yo lo que siento, por ejemplo, puede ser angustia, ¿no? Entonces uno dice, yo siento angustia. Y lo que ocurre a mayoría de las veces, Glenn, la angustia viene cuando una persona algunas veces no está poniendo atención en lo que siente. Entonces hay veces, por ejemplo, que hay veces una persona siente angustia porque está sola. Y la persona va a buscar en las relaciones, ¿vale? En las relaciones, que las personas estén con ella para que ella no sienta angustia. Pero la persona lo que está haciendo, a invés de sanar lo que siente, entender, interpretar y preguntar a esa angustia lo que ella está diciendo sobre su propósito de existencia, transferimos eso a otras personas. Entonces vamos a pedir que otras personas estén con nosotros y compartimos lo que sentimos y hasta exigimos que otras personas nos comprendan sobre lo que sentimos, pero en verdad estamos creando un lazo de dependencia, tanto de la persona que tiene que estar porque uno está angustiado, como de uno que obliga a que otra persona esté. Entonces, el primer propósito de este triángulo es que uno aprenda a sanar con responsabilidad lo que siente, ¿no? Entonces uno dice, pero si tú sientes angustia, ¿cómo sanas eso? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la angustia, ella es un sentimiento muy incómodo, pero la angustia viene a decir y significa algo. Y lo que angustia significa está diciendo que tú estás con ganas de dar más valor a tu vida. Claro. Marcelo, pero ¿por qué le cuesta tanto a las personas? Y yo me he visto ahí, o sea, yo hablo desde la experiencia también y escucho a tanta gente hablando de lo mismo y hay una cantidad de personas, ¿no? Trabajando con el tema de ayudar a otros a encontrar su propósito. ¿Por qué no cuesta tanto a los seres humanos, a las personas, encontrar ese propósito? O sea, ¿realmente es tan complicado? ¿O es que las personas estamos un poco quizá dispersas, que no nos damos cuenta y lo dejamos pasar? ¿Qué Claro, piensas? ahí el contexto de la espiritualidad. Ahí es donde entra la espiritualidad. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos una mente, ¿vale? Sobre todo si hablamos de occidentales, tenemos una mente muy poderosa, ¿vale? La mente tiene un gran poder. De hecho, si yo doy siempre la visión de la Kabbalah, que son 10 dimensiones, la dimensión de la mente es una dimensión que organiza las 7 dimensiones inferiores. Nosotros después tenemos 3 superiores. Essas 3 superiores para nosotros, seres humanos, nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer un trabajo de estas inferiores. Y el trabajo de las inferiores, ¿o qué es? Es aprender primero a reconocer que nosotros somos energía, ¿sí? Y la mente lógica, ella no quiere conceber algo que ella no controla, ¿vale? Y muchas veces una persona dice, pero si nosotros sabemos la lógica, ¿por qué no logramos? Porque la mente lógica ya tiene unos vicios, lo que yo llamo patrones. Patrones, ¿o que son? Son sistemas automáticos que la propia mente cria para la sobrevivencia, para que podamos ahorrar energía, ¿sí? Porque la base de nuestra evolución es ahorro de energía y sobrevivencia. Entonces la lógica, ella tiene tanto poder que ella bloquea a possibilidade que uno imagine algo que não controle, ¿sí? E de hecho, quando nós começamos a buscar o que é uma visão mais transcendente, o que é a transcendência? É uma visão de propósito, é dizer, eu não estou aqui só para cagar, comer, procriar, jubilar-me e morir-me, não? Eu estou para algo mais. De hecho, como tu acabas de dizer, por que há tanta informação hoje em dia sobre conhecimento e autoconhecimento? Porque o ser humano já se deu conta, já por el processo, que não é solamente ter, uno tem que sentir significado de existir. Pero a mente lógica, ela tem um potencial muito grande, não solamente para poder dar compreensão a lo que já conhecemos, e dar compreensão a lo que não conhecemos, pero seu maior desequilíbrio é o controle. E o controle faz que uno pode estar preso dentro de uma jaula, antes sabendo que pode ser livre fora dela. É a história, por exemplo, não sei se tu sabes a história del mono. Hay una historia muy interesante que en la cultura oriental se cuenta que cómo se caza un mono, ¿vale? Entonces lo que hacen los cazadores, ellos ponen, por ejemplo, una fruta dentro de un árbol que tiene un hueco así más o menos, y ahí lo ponen la fruta y se esconden.
Y el mono va y se acerca donde está el hueco y mete la mano para coger la fruta. Y en ese momento que él coge la fruta, el cazador sale, pero el mono es incapaz de abrir la mano y queda preso, porque ele coge la fruta, pero no es capaz de abrir la mano, porque si ele abre la mano y corre, ele se escapa, pero ele se queda preso a la fruta. Y ahí su mano queda enganchada y el cazador lo coge. De la misma forma ocurre con la mente. La mente se programa la seguridad de una cierta forma que es tan fuerte para la sobrevivencia, que llega un momento que cuando tenemos que ir para la trascendencia, aunque a lógica entienda, ella no permite. Igual que el mono sabe, ¿vale? Dentro de la sobrevivencia que ele puede escapar, pero su deseo de sobrevivir es tan fuerte que la mano no se abre. ¿Entiendes? Entonces, ese es uno de los factores que ocurre realmente, que hay tanta resistencia en el momento de entrar en un proceso. ¿Por qué? Porque la propia mente también, uno podría decir, pero la mente es lógica, está inteligente y puede se autosuperar. Sí, pero hay una parte oscura que todos tenemos, que de hecho no es tan oscura, es muy luminosa, que nos dá muito medo entrar dentro dela, ¿sí? Que é uma parte justamente que aí é mais transcendente, é como a imaginação. De hecho, muitas pessoas estão presas muitas vezes na imaginação, porque é uma parte oscura, mas pode ser muito luminosa, porque se uno direciona a imaginação positivamente, é maravilhoso. Claro, yo creo que al final es lo que nos lleva, ¿no? A querer saber más, o sea, esa parte que tenemos que no es tan clara, pero que nos impulsa en algún momento para querer llegar a ese propósito o para querer saber más sobre la misión de vida que podemos tener. ¿Cómo trabajar en base a esa fortaleza, ¿no? O sea, en lugar de tomarnos las cosas como un poco de forma pesimista, muy negativa, de quedarnos solamente como viendo lo malo, qué técnica así brevemente o algún ejercicio sencillo puede decir a las personas? Porque hay mucha gente viviendo una situación así. Sí, hay una teoría muy interesante que está un poco relacionado con un trabajo práctico que hacemos dentro del proyecto de Arte Libre, que yo llamo hiperflujo, ¿vale? ¿Y qué quiere decir hiperflujo? El hiperflujo quiere decir que nuestra mente, ¿vale? La lógica, nuestra mente no solo lógica como la mente inconsciente, de hecho la mente, ella gasta más de un cuarto de nuestra energía vital, ¿vale? Más de un cuarto, o sea, no es poca cosa. Entonces lo que ocurre es que nosotros cuando sentimos emociones, ¿vale? Que nos hace sentirnos en peligro o angustiados, que yo llamo emociones incómodas, porque hay emociones que nos impulsan a ir adelante y otras que nos frenan, ¿no? O nos llevan hacia atrás. Lo que ocurre es que nuestro cerebro inconsciente, nuestra parte, digamos, consciente es tan poderosa que hay mecanismos que yo llamo patrones emocionales. Ocurre una situación, hay una emoción, dispara una emoción, que es una memoria. No es que uno crea una emoción, la emoción se suscita, porque la persona ya vivió algo y ya tiene en la memoria la emoción. Tiene una actitud y después ella termina con un adjetivo, que eso es o que yo llamo un patrón emocional. Y ese patrón emocional casi siempre lo que él va a hacer es una reacción automática. Y lo que uno quiere es salir de ahí. Pero el inconsciente se dispara. Uno no tiene el control, ¿no? Uno no tiene la decisión. Uno siente, hace, que de hecho es lo que suele pasar mucho. La persona dice, ay Dios, actué de una manera que me arrepiento, ¿no? Entonces claro, la persona tuvo una reacción automática. Entonces lo que pasa, ¿por qué ocurre eso? Porque nuestro cerebro, ele guarda los patrones para ahorrar energía. ¿Y o que ele hace? Cuando hay algo, ele dispara emociones negativas. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, cuando tú tienes que sentir seguridad, ¿tú necesitas poca o mucha energía? Bueno, cuando necesitas tener seguridad, pues mucha. Ahí está. Entonces, el cerebro, ele dice, uff, gastar energía ahora no. ¿Cuál es la emoción que tenemos aquí a mano? Ah, angustia, dispara. ¿Cuál es que tenemos aquí ahora? Rabia, dispara. ¿Cuál es que tenemos aquí ahora? Medo, dispara. Porque essas estão aí à mano. Não necessita guardar, ¿vale? Há pessoas que têm patrones de emoções positivas já guardadas, porque aí está o processo de trabalho, ¿sí? Pero basicamente, se eu tenho que buscar uma emoção que me vai dar o que necessito, vou gastar. E o cérebro diz, gastar não. Eu necessito agora ahorrar. Então, o contexto do hiperflujo é saber tunear
el inconsciente. Cuando yo hago un proceso en la cual hago que mi cuerpo y mi conciencia y mi inconsciente sinta la energía que yo estoy teniendo, aunque la realidad no sea, entonces el cerebro lo que hace, vale, no pasa nada, podemos seguir, no dispara protección. Y el hiperflujo es una cosa que es interesante, porque uno dice, ¿y cómo se hace eso? De hecho, por ejemplo, el proceso de hiperflujo es una cosa muy interesante, porque nosotros tenemos de forma automática en situaciones. Por ejemplo, hay veces igual tú estás súper cansada de un día de trabajo, después de haber estado preocupada, buscando solucionar problemas, pero si tú llegas a tu casa y tienes una sorpresa súper grata, igual tus hijos te recorrem naquele momento, te hacen uma surpresa, te llenas de energia. E dices, pero tú no estabas falta de energia. Não, de repente tienes energia. Então, isso é um exemplo de hiperflujo. Por quê? Porque naquele momento se suscita algo dentro de uno que tuneia aquele patrão que uno venia. Estou desgastado, estou muito cansado. E essa capacidade la temos, ¿sí? De fazer que nosso inconsciente, que nossa mente não seja a que comande proteção, sobrevivencia. ¿Sí? Es súper interesante, sí. Y sabes que pienso un poco, porque yo creo que no pasa a todos, o sea, no pasa a todos en algún momento y a mí me ha pasado muchas veces. No sé si está ligado y me imagino que sí, que con la fuerza de voluntad. O sea, de esto que te levantas y realmente no tienes ganas de hacer nada o si tienes que hacer un trabajo te cuesta muchísimo, o sea, lo que estás hablando, ¿no? De la falta de energía para hacer algunas cosas. ¿Realmente tiene que ver con la fuerza de voluntad o qué necesitamos para meternos esa energía y avanzar y comernos el mundo? Sí, la voluntad es interesante porque basicamente a força de vontade já entra já dentro de um processo intermédio, porque o que realmente tem muito valor em nós é o desejo, o que eu chamo de desejo genuíno, porque há níveis de desejo também, ¿sí? Nós não podemos correr em nível mais superficial que é querer. Tu queres beber água e depois que tu bebes já não queres mais porque já está satisfeito, ¿vale? Depois nós temos um outro nível que é o desejo. Pero o desejo pode estar contaminado por la sociedade. A sociedade é um conjunto de pessoas que acordaram coisas que consideram que é correto e incorreto, ¿sí? E o desejo algumas vezes pode estar muito moldeado sobre o que é correto ou incorreto. Tu, por exemplo, que estás em uma sociedade como a Noruega, são muito marcadas algumas coisas que é correto e incorreto e isso não sai de aí. Então, há vezes que o desejo de uma pessoa, por mais genuíno que seja, pode estar marcado sobre essa sombra. Outra sombra que suele haver, que nos afeta o desejo, é as tradições familiares. Às vezes que uno deseja uma coisa, mas a tradição familiar diz que não, então isso, ¿sí? E o genuíno é aquilo que me gusta chamar que é uma inspiração, ¿vale? É uma inspiração protegida, não? Por exemplo, há pessoas, por exemplo, como Einstein, por exemplo, dentro da sociedade na época que ele vivia, socialmente ele era classificado como louco, não? Ele era classificado quando ninho como um ninho que era tonto, ¿sí? Pero su desejo autêntico era tão grande, su desejo interno era tão forte que ele superou essas duas sombras, a social e as tradições, não? E conseguiu conectar com esse desejo interno muito forte. E aí é onde entra a vontade. Uma vez que uno conecta com o desejo, a vontade já é decisão, ¿sí? Porque, aunque parezca mentira, o que hace que o desejo tenha força são as decisões. De hecho, eu suelo dizer sempre em consulta que há duas coisas que uno não pode fazer por nadie, que é desejar e decidir. Os demais uno pode fazer dentro de... Não é que pode fazer, pode acompanhar, pero essas duas coisas não. Então, Marcelo. entra aí, entra com força a vontade quando o desejo está sendo conectado de forma adequada. Ok. ¿Tiene que ver eso exactamente con saber o no saber lo que desea en la vida? O sea, cuando le cuesta mucho a la gente decidir, a mí me cuesta a veces
tener, o sea, tengo a veces como la claridad, pero me cuesta mucho dar el paso hacia algo que quiero hacer, pero creo que al mismo tiempo hay algo dentro como que autosabotea, ¿no? Esa decisión que debe ser tomada, pero ya, pero se retarda en el tiempo. ¿Por la falta de inseguridad sería o por no tener claro eso que desea? Sí, el deseo yo considero que es una conexión espiritual de un ser humano, ¿sí? Y es interesante porque si tú tienes, por ejemplo, una televisión, pero no la enchufas, ela se transforma en un mueble que no tiene utilidad, ¿no? Entonces, un ser humano, si no se conecta con su deseo, ¿vale? Él es algo más que está aquí, pero es como no hay, parece que no hay utilidad, ¿no? Entonces, el deseo es algo que tiene un gran poder, muchísimo poder. Entonces, la cosa está en que, infelizmente, os desejos muitas vezes estão muito roubados também, desde um ponto de vista um pouco mais superficial, porque hoje temos uma sociedade que impulsa muito o êxito e fracasso, não? E o propósito de um ser humano não é só ter êxito ou ser fracassado, não. O propósito do ser Claro. humano é dar significado à sua vida. Histórias, por exemplo, como de Walt Disney, quando tu perguntas e tu vas à história de Walt Disney, tu vas ver que ele tinha um desejo muito profundo e um sentido de propósito muito profundo. E naquela época, que poderíamos dizer que é uma época parecida com a que estamos vivendo agora socialmente, não via perspectiva em nada, porque havia sido uma crise increíble, não, econômica, e a gente dizia, estás louco, pero o desejo é algo tão forte que hace que tu existência tenha um significado, e hasta que de hecho dentro da Kabbalah, a dimensão, porque existem 10 dimensões, a dimensão, por exemplo, de las emociones, que é a dimensão que supuestamente marca donde mais o mundo emocional se mueve, ella se chama Netza, ella se refleja como eternidade. Então, ¿por que eternidade? Porque quando tu sientes de verdade e quando tu conectas tu sentir com tu propósito de verdade, queda uma marca tão forte que pode quedar eternamente no mundo. Então, de hecho, é muito importante e tem muito que ver, sim, o não saber o que uno quer. Lo que passa é que há vezes que há muitíssima coisa que está demasiado, como dizer, errada, não? A gente busca fórmula, regra de 3 de desejo, não? E não, desejo é conexão, é conhecimento de si mesmo. Às vezes, por exemplo, que hasta o que uno sente negativo está dizendo sobre o que uno deseja, sabes? Por exemplo, dou um exemplo, não? Uma pessoa sente muito medo. O medo, o que quer dizer? Que a pessoa necessita segurança, não? E aí depois, se tu perguntas, vale, em que parte de mim me cuesta mais ter segurança? Pois de falar com outras pessoas. Vale, e por que me dá insegurança falar com outras pessoas? Porque aí há digamos, terreno fértil para tu crescimento. E se uno pergunta, eu desejo algo relacionado em falar com outras pessoas? E de repente uno diz, sim, na verdade que sempre sonhei em ser ator, não? Então, de repente, todo começou por um sentimento negativo. Claro. ¿Sí? Así es. Marcelo, pero un ejemplo, dentro de las terapias que tratas, cuando una persona, por ejemplo, va a tu consulta por ejemplo, porque tiene miedo, se siente bloqueado, no sabe qué hacer con su vida, eh, necesita ayuda para tener un poco de claridad. ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja Marcelo, por ejemplo, con esa persona para ayudarle a seguir hacia adelante? Claro, em terapia, bueno, em terapia não trabalho só eu, não, nós temos um equipo, digamos Un assim, não, em equipo, terapia, lo sé. ¿vale? Sí, sí, temos um equipo. E esse equipo é interessante porque o que nós hacemos dentro de la consulta terapeuticamente é que nós chamamos terapia integral, não? Há vezes que uma pessoa vem com um problema físico, pode ser um dolor, ¿vale? Ai, me duele o ombro. Então, a pessoa vem com a ideia, como todo mundo, tenho um dolor, quero quitar o dolor. Não? Pero nós vemos a pessoa como um ser que vem traindo algo e nós temos que entender que esse algo está dizendo. Então, se uma pessoa vem com um problema físico, então nós vamos fazer uma análise. Eu sou grafólogo, eu estudei grafologia criminológica, então eu hago muito um diagnóstico na grafologia, a escrita e dibujos.
e Patrícia é iridóloga, não? Da iridologia, e depois temos outros aparatos, que são aparatos de medição bioenergética, que nos ajuda também a dar dados de comparação. Então, se vamos fazer análises para ver se esse problema físico há um fundo emocional, ou como passa com algumas vezes uma pessoa vem com sofrimento, vem uma depressão, uma ansiedade, e temos que ver se já está afetando a nível físico, sim? Porque há vezes que um pensa que a urgência é emocional, mas não, a urgência pode ser nesse momento física. Temos que controlar bioquimicamente essa pessoa, não, regulá-la, e depois trabalhar com ela a nível psicológico. E aí, vezes que a pessoa vem com um problema físico, sim, vamos tratar aquele dolor, pero a urgência psicológica. Então, aí é a pauta básica para poder depois saber que trabalho vamos fazer. Então, dentro desse trabalho, temos um abanico muito grande. Eu trabalho com hipnose, não? Isso quando eu hablo em terapia, não? Em consulta. Eu trabalho com hipnose, eu sou coaching, não? Então, eu tenho, digamos, uma linha de trabalho que tenho várias ferramentas que vou usar em base também naquele momento daquela pessoa, porque há pessoas que igual estão assim porque, como tu dizias antes, estou tendo dificuldade de decidir. Há pessoas porque de repente se deu conta que teve uma perda de um familiar. Então, cada um vai ser enfoque em base a sua situação. ¿Sí? Isso em consulta. Depois, o curso, eu tenho um curso que chama Ideia, que é um dos trabalhos que eu estou agora mesmo com o curso de Hazte Livre. Já isso é um trabalho que é o que até mesmo meus próprios clientes han sido pessoas que me han dicho, porque algumas vezes em uma terapia tu não consegues dar toda a informação que uma pessoa necessita. Claro. E aí foi também uma das coisas também que a gente dizia, mira, isso que me está dizendo, eu quisiera saber mais, não? Então, aí foi onde eu criei também o curso Ideia, que Ideia é um trabalho sobre aprender a sair do piloto automático e desconectar o piloto automático e conectar com tu missão personal. Sim? E ideia vem de identidade, decisão, entendimento e amor. Esses 4 aspectos foram os que, ao longo do tempo, é considerado e comprovado no processo, não só comigo, como com outras pessoas, e que é importante para que uno logre realmente conectar com essa missão personal. Claro, y sentirse bien sobre todo, ¿no? Porque creo que cuando uno tiene claridad y cada día está haciendo lo que le gusta, cada día hace lo que lleva, ¿no? Desde adentro, pues es la única forma en que puede sentirse conectado prácticamente con la vida, con todo, ¿no? Me gustaría saber un poco más también, cuando una persona, por ejemplo, con el tema de las emociones, que es un tema que tú sabes manejar bastante bien, ¿no? En Hazte Libre, ¿por qué? Ya, bueno, has hablado anteriormente un poquito sobre eso, pero ¿por qué queremos siempre gestionar tanto las emociones? O sea, si me siento triste, si necesito llorar, tengo que llorar por lo que siento. Claro, pero el tema es cómo saber ya cuándo salir de ahí, cómo hacerlo, porque es obvio que a mucha gente le cuesta. Claro, pero ahí es el contexto de propósito de vida, ¿sabes? De hecho, o contexto de crescimento, seja um crescimento emocional, um crescimento espiritual, passa por um desejo, uma inquietude e uma decisão, ¿sí? E há pessoas que, aí uno diz, então quem não decide, então são gente que são em pouca evolução. Não, há pessoas que podem estar muito evoluídas àquele nível que decidiram quedar-se, não? Então, não há uma obrigação de crescimento. Do que sim há é uma decisão de crescimento com um desejo. E, de hecho, uma das coisas que eu estava dizendo antes sobre o triângulo da missão personal é que um dos propósitos na nossa vida é vir aqui a sanar-nos também. ¿Vale? De hecho, esse triângulo eu chamo eu, porque é um trabalho que eu tenho que aprender a ser responsável de mim mesmo, responsável de minha energia de desejo, minha energia mental e minha energia emocional, que vou manifestar fisicamente, e eu lá vou comprovar o que manifesto também, como lo manifesto. Depois entra el nosotros, é como harmonizo com nosotros quem são? Amigos, familiares, sobretudo familiares. Por quê? Porque há vezes que uno tem culpas, uno tem medos dentro da relação familiar que lhe aprisiona. Igual a pessoa tem um desejo de sanar, está hecho um processo, mas não consegue
ir assim uma harmonização com a família, ¿sí? E harmonização que é? Não é aceitar, harmonização é aprender a honrar o honor. E o honor o que é? O honor é, se eu tenho uma madre, por exemplo, que tem uma pessoa que tem muitos problemas, uma pessoa desequilibrada, vale, trabalhar a harmonização é ter o honor de saber que se não fora por ela, eu não hubiera nascido, pero eu sou responsável de curar o meu e ela é responsável de curar o dela. Se ela decide e pede para crescer e quer ser acompanhada, é diferente de querer fazer que eu me sinta mal para que essa pessoa cresça, aunque seja minha madre. E aí entramos no ellos. Quando eu harmonizo o eu personal e nós outros, aí quando eu vou a eles com um significado de compartilhar verdadeiramente. ¿Sí? Aí é quando eu me dou conta que menos mal que eu não passei o que tem importância do que sentia, porque o que eu sentia foi o que me ajudou a dar mais significado à minha existência, que me ajuda a harmonizar entre nós outros e que dá a possibilidade de compartilhar com eles. Isso é o que é? O mundo. ¿Sí? Claro. Então, digamos que é uma reinterpretação do sentimento, não somente estou bem ou estou mal. ¿Sí? É um ponto intermédio. Vale, sim, há momentos que eu posso estar bem, há momentos que posso estar mal, pero todo é para que eu possa aprender, crescer e dar significado mientras existo. Claro, pero ¿qué pasa, un ejemplo, con el tema de las relaciones, ya sea entre familia, entre pareja, entre amistades? Cuesta mucho a veces, o sea, cuando suceden situaciones que hace que las personas choquen por las diferencias, ¿no? Los egos se ponen por las nubes, comienzan a discutir o sea, cómo hacer conciencia, porque es muy difícil realmente cuando, o a veces hay una persona que está muy consciente, se da cuenta, vive esa presencia y trata, pero la otra persona no está tampoco haciendo ese trabajo. O sea, ¿cómo podemos también ayudarnos en ese sentido para que las personas podamos darnos cuenta, ¿no? De que a dónde nos lleva esa situación. ¿Cuándo ayudarnos para que el ego, por ejemplo, en ese sentido, pues se mantenga más equilibrado, ¿no? Y tratemos de armonizar esa relación. Vale, eu vou dar um exemplo assim, pensando, para ver se posso responder essa pergunta que tu disse, não? Por exemplo, vamos imaginar que nós vamos fazer um torneio de, eu que sei, de tênis, ¿sí? E resulta que tu chegas e te apresentas, tu vas ser uma das pessoas que vai jogar tênis e te vas apresentar e serão 3 partidos. E tu te apresentas o primeiro dia do partido e resulta que o contrincante, a outra pessoa que vai jogar contigo, não se apresenta. E tu ganas o partido, ¿sí? Aí tu diz, bueno, vale, ok, passou, eu não vim, ok. Vamos ao segundo partido e outra vez tu te apresentas para jogar, a outra pessoa não vem tampouco. E tu ganas o segundo partido. Isso é o que passa aqui, não? Aí quando chega no terceiro partido, tu vas e diz, mira, essa é a bola da vez, eu quero ganhar e eu quero, não, eu quero jogar. E resulta que outra vez não se apresenta e tu eres campeona desse torneio. Como te sentirias? Muy bien. ¿Feliz? ¿Te sentirías feliz sin haber jugado? Claro. Sin haber jugado Bueno, nada? Bueno, no, yo creo que mucho mejor cuando juegas. Te sientes más ¿Pero por qué? satisfecho, más completo. ¿Pero por qué? Porque es necesario, ¿no? Es necesario que haya, si vas a jugar, es necesario que haya un equipo. O sea, tienes que jugar con la otra persona para que tenga sentido, yo diría. Ahí O sea, está, si no, no tiene sentido. No hay ahí está, satisfacción completa. ahí está. Ahí está. Podemos dizer que uma relação empieza por aí. ¿Sí? Empieza por aí. ¿Vale? Todo que ocorre é para ter sentido. Agora, se uno Claro. quer decidir dar o sentido esse que está tendo, segundo o que está vivendo, e diz, está bem assim, também é uma decisão, igual que o exemplo. Se tu disse, não, eu me sinto bem, eu ganhei, aunque não joguei, e eu me sinto a vencedora, e eu ganhei o torneio e já está. Vale, é tua decisão. Mas se uno vai um pouquinho mais adentro e disse, vale, eu realmente ganhei,
Me he dado cuenta con la pregunta. Al principio me quedé como en el aire, como sí, me siento bien, pero luego, claro, cuando piensas, es donde te das Efectivamente. cuenta. Entonces, supuestamente, desde un punto de vista de crecimiento humano, las relaciones, sean relaciones de pareja, sean relaciones familiares, sean relaciones madre-hijo, padre-hijo, amistades, trabajo, todo es un terreno de juego para que nosotros podamos sacar o conocer lo peor, ¿no? Y lo peor, no me gusta dar la palabra peor, pero sí las partes, digamos, son emociones incómodas o esos patrones ocultos que están ahí, ¿vale? Que uno tiene que sanarlos, ¿vale? O simplesmente uno quita importancia y dice, mira, la vida es así, ya está, me da igual y punto, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre decir, y tú mismo lo sabes, que en las meditaciones que nosotros hacemos mensualmente, yo digo, mira, no existe ni víctima ni culpables, solo existe responsables. Entonces, si yo soy responsable por mi energía, porque hay un punto muy grande que cada vez para mí tiene más sentido, Glenn, es sobre la moralidad, ¿sí? La moralidad es una cosa, yo no digo que la moralidad está mal, al contrario, absolutamente. La moralidad es muy necesaria porque la sociedad, nosotros necesitamos acuerdos para que haya un funcionamiento equilibrado. Pero cuando hablamos de responsabilidad personal, nosotros tenemos que hablar de energía como física, ¿vale? Como energía física, ¿sí? Vitalidad. Es decir, yo tengo una cantidad de energía y si yo no aprendo a usarla a ella, yo me voy a enfermar y mi realidad y mi existencia no va a tener sentido, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de la responsabilidad, y aunque hablemos de relaciones, nosotros tenemos que primero conectar con, cuando yo digo deseos genuinos, a saber que yo tengo una energía y solo depende de mí la forma que la uso, o la forma que la derrocho, ¿sí? Ou da forma que guardo e não dou sentido para nada, pensando que estou lleno de sentido. Então, isso não é moralidade, isso é responsabilidade. Pero quando eu já consigo usar isso bem, aí é quando eu uso a moralidade melhor. Por quê? Porque Claro. eu sei que eu tenho minha energia e sei que outras pessoas têm que aprender a ter e ser responsável delas. Pero se uma pessoa quer que eu me sinta culpável de uma coisa que eu não sou, porque ela não sabe gestionar sua energia, isso não é minha responsabilidade. A pessoa, ela não sabe reconhecer seu erro para aprender, porque ela não sabe ser responsável de sua energia, não tem obrigação de transferir sua incapacidade de aprender, porque eu sou responsável. Aí não há moralidade, aí há responsabilidade, ¿sí? E esse fator é um fator muito importante e é difícil, é um princípio, porque por isso mesmo um dos passos é desejo autêntico e valores, porque os valores é uma parte muito forte de nossa alma também. De hecho, não existe desejo sem valores, não existe valores sem desejo. Claro, es una combinación que va. Pero bueno, o sea, ahora mismo quizá hablando un poco de la situación actual que hay muchas, vamos a decir, parejas, ¿no? Que atraviesan por situaciones difíciles, están mucho tiempo ahora viviendo la misma rutina. Marcelo, cuando se cumple el tiempo, porque yo no tengo aquí ningún control Não, del bien, tiempo, me tienes que avisar. todavía nos queda un poquito y ya te... Sí, sí. Me está Vale, encantando, Gustavo, que tú tienes preguntas muy oportunas que son oportunas sobre todo al público, que algunas veces, hasta mi hija me suele decir, ¿no? De que hay veces que yo soy demasiado técnico, ¿no? Entonces yo necesito personas que están en la vida más con cosas, con decir, mira, yo quiero saber eso, ¿no? Entonces, sí, sí. Creo que es muy importante porque estamos viviendo una situación, no tenemos, o sea, no vamos a vivir alejados de la situación que hay a nivel mundial a raíz de la pandemia y todo lo demás. Es verdad que muchas veces no queremos, o sea, hablar mucho de eso porque ya hay muchas noticias por todas partes, pero sí creo que aprovechando que estamos hablando con un coach, con un terapeuta como tú, con una persona que tiene tanto conocimiento también espiritual es profundo. Creo que es importante aterrizar siempre un poco, ¿no? Para ayudar a las personas, eh, o sea, cómo gestionar un poco, o sea, las situaciones del día a día. O sea, tenemos que aprender a vivir lo que estamos viviendo de la forma más sencilla y, no sé, me gustaría que hablar un poquito, quizás así libremente, porque yo sé que ustedes siempre están trabajando con gente que pasan por situaciones complejas, cómo lo llevan, qué pueden también decirle, qué puedes decirle a la gente para que
este tiempo sea más para aprender, para mirar hacia adentro, para no volverse loco con toda la situación y tomar conciencia de muchas cosas. Sí, de hecho, una de las cosas que me ha hecho dar un paso más adelante, sobre todo con ese proyecto y tal, que me ha dicho, ya es el momento y punto, ha sido esa situación actual. Porque Yo una me de las apunto. cosas que, una de las cosas que he percibido es justamente una necesidad de gestión interna cada vez mayor. Porque realmente estamos viviendo momentos de pruebas, ¿vale? E como toda situação de debilidade, existe também fortalezas, e todas situações de ameaça existem oportunidades, ¿sí? Então, eu considero que é um momento de ameaças para as pessoas que estão realmente um pouco alejadas sobre o autoconhecimento, ou suas inquietudes, seus desejos, mas, à la vez, também é um momento de oportunidade para as pessoas que já estavam dentro desse caminho. Então, é um momento realmente difícil, mas não é o hecho de ser difícil. Eu considero que é um momento de pressão, ¿vale? E toda situação de pressão, uno tem que saber onde soltar e onde realmente manter, não? Então, eu considero que o momento atual é um momento onde, como na Kabbalah se suele dizer, é um Keter vírus, não? Keter quer dizer a corona, que é a luz infinita, ou seja, Deus, não? Então, é um momento que uno realmente, porque de hecho, uma das coisas que ha passado sobre todo o ano passado, é que quando as pessoas estavam em confinamento, dava igual se a pessoa era muito rica, se a pessoa era pobre, se a pessoa era intelectual, se a pessoa era espiritual, se a pessoa não era. Todos estávamos como presos, como se enjaulados. Pero para uns, leía mais, meditava mais, para outros, se angustiava mais, se veia mais presos, mais limitados. Então, o que passa? Supostamente, esse é um momento que traz ameaças e oportunidades, pero uno tem que realmente buscar o conhecimento, buscar a informação, porque eu sempre suelo dizer que o conhecimento não é sabedoria, pero o conhecimento rompe a ignorância, e nós estamos tendo uma oportunidade com essa situação, porque toda essa situação de pressão que leva uma pessoa a sentir, ou algumas vezes, porque muita gente algumas vezes quitava importância, aí vou de compra, aí vou sair com meus amigos, aí vou cenar, não? E era uma forma de huir de si mesmo. E agora não há como huir de si mesmo. Uno não pode huir da família, uno não pode huir da pareja, porque ao estar confinados e limitados, uno tem isso. Então, a coisa é que há uma oportunidade de conhecimento, de entrar dentro de si mesmo e aprender a reinterpretar o que sente, ¿sí? Correr esse conhecimento, porque isso também passa quando tu lês um livro, não? Se tu lês um livro na juventude, tu entendes umas coisas, mas depois que tu estás vivendo uma situação em uma certa idade, já adulta, depois de haver vivido uma certa experiência, tu já entendes de outra forma. Então, eu penso que esse momento que estamos vivendo é um momento assim. É como vamos reinterpretar o que hemos vivido. É como o que he leído esse livro, agora quizá puedo ver outras coisas que não he visto. ¿Sí? É um momento de grande oportunidade também. Mas sim, não devemos tampouco infravalorar com isso os sofrimentos que as pessoas estão vivendo, ¿sí? Pero sim, também é um momento como pessoas como tu, que estás dando um passo adelante, que tem conhecimento também, vale? Que algumas vezes uno infravalora, sabe, o potencial que tem, ¿sí? Porque uno crê que não está preparado, que uno crê que todavia lhe falta, que uno crê que todavia não tem o conhecimento daquele, porque uno se compara, e não. O mundo agora está necessitando pessoas como tu também, por exemplo, que dá um passo adelante e tem um coração, tem um desejo, tem uma realidade, pero essa realidade se vai transformar também mientras eu dou esse passo. Então, estamos em um momento muito bueno, aunque uno pode ver o malo que há, ¿sí? Claro. Pero o malo é para que nós demos um passo adelante para poder realmente compartilhar, ¿sí? Porque de hecho, en la Kabbalah hablamos mucho de la columna de la izquierda y la columna de la derecha. La izquierda es el deseo de recibir y la derecha es el deseo de compartir, ¿vale? Y el universo fue creado así, ¿no? En contracción y expansión, ¿no? Pero nuestro trabajo es trabajar la columna central, ¿sí? Que es, yo tengo que estar en la contracción, pero tengo que estar en la expansión, y lo que me da eso es el punto intermedio, el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje es lo que nos da ese punto intermedio. Entonces, yo sinceramente quedaría para las personas de que sí, sigan buscando información, sobre todo porque estamos en un momento mágico,
que es como o que estamos haciendo aquí ahora. Quizá no llegamos a 10.000 personas, pero quizá llegamos a una o dos personas o a tres personas que tú, la forma que tú comunicas, las preguntas que tú haces, va a tocar el corazón de esa persona porque la frecuencia de la persona es la que tú estás transmitiendo de forma íntegra y sincera como eres tú, ¿entiendes? Entonces, o una información que yo doy, que pode ser uma palavra, um exemplo, vai chegar igual a uma pessoa, mas não importa, vai chegar essa pessoa e já estamos cumprindo uma missão, ¿sí? Lo que Ese es el ocurre gran que, trabajo. efetivamente, lo que ocurre é que antes teníamos uma visão de missão que temos que chegar a centos de milhas, não é assim. Estamos em um outro paradigma, é uma outra realidade. E esse momento também nos dá essa oportunidade. Bueno, maravilloso. Pues, No tengo mucho que agregar en ese sentido porque creo que lo dices todo. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho lo que es uno mismo, ¿no? El ser y, como tú dices, aprovechar la oportunidad que hay en medio de toda la situación para hacer lo que uno sienta sin importar la cantidad ni fijarse mucho en todo lo externo, ¿no? Es como el contenido aquí es lo más importante, lo que le llevas a los demás y bueno, ese compartir desde el corazón. No sé si quieres que continuemos hablando un poquito más. sí, no, Creo, ya tenemos que cortar. sí, Yo quiero sí. agradecerte muchísimo y quiero decir a todos, porque Glenny, ¿vale? Es una persona que está allá en Noruega, es una persona que es una súper profesional, es una persona que tiene un gran potencial y yo estoy súper contento que yo he sido el primero que he conseguido sacarla de ahí y decir, mira, deja todo un poquito, que sea un Gracias. momento, deja tus hijos ahí, deja tu pareja ahí e vamos compartilhar porque tienes também muitíssimo que compartilhar e espero que isso não seja nem a última, nem a Pues primeira sí, e nem a mitad, ¿vale? Que tengamos no, muitas mais. tengo que dar las gracias, bueno, no solamente a ti, a tu hija por la ayuda que nos ha prestado, a mi hija, a mi esposo también por quedarse con los niños, ¿no? Y hacer que también esta parte sea posible. Y siempre hay un inicio, así que yo estoy muy contenta y creo que, como estabas diciendo, hay que aprovechar y dar prioridad, ¿no? A esas pequeñas metas que podamos ir llevando a cabo, porque yo creo que es un tiempo de no, yo creo que hablo desde mi experiencia, ¿no? Creo que muchos de los proyectos que se me han quedado detrás, y no me da vergüenza decirlo, ¿no? Mi familia siempre me está diciendo, no, pero bueno, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Alguna amiga o amigo, mi pareja también, mi hija, bueno. Y creo que muchas veces queremos hacer cosas muy grandes, o sea, en nuestra mente lo idealizamos de una forma tan grande que no damos ese primer paso y tardamos mucho en dar ese primer paso. Entonces, gracias por aterrizar, por ayudarnos a ver con más claridad también esa parte, de que creo que sí que hay que dejar las excusas de un lado y empezar, aunque sea desde pequeñito, pequeñito. Pois aqui está dizendo Gênesis que espera a próxima, pode deixar Gênesis que vamos fazer uma próxima. Também está dizendo Gracias a aqui todos. Emily também, graças Emily. Aqui também está dizendo a Katia também, muitíssimas graças a todos que han participado e uma graça e fim de Sí, semana para todos. Graças, Glenny, um muchísimas beijo. gracias. Un abrazo para toda la familia en Canarias. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Un abrazo.